Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Thaís, Jaqueline, Leopoldo, Paulo, Michele, bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus, a paz, querido André, Marcelo, bom dia, queridos. Que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma quarta-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de compaixão e que a gente busque intencionalmente mais ao nosso Senhor Jesus. Queridos, obrigada. Desculpa a demora para entrar na live. Hoje é feriado aqui em São Paulo e eu confesso que ontem eu dormi um pouquinho mais tarde. Hoje, quando o despertador tocou, eu coloquei aqueles famosos 5 minutinhos a mais que a gente sempre acha que vai dar tempo, mas nunca dá, né? Desculpa, mas que bom que vocês esperaram, viu, queridos? Obrigada, gratidão do fundo do coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre alguns versículos que a gente encontra lá em Provérbios 16. É bom porque a gente lembra, embora hoje seja dia 9, hoje é dia de ler Provérbios 9. Mas vamos lá para Provérbios 16, a gente vai ver 3 versículos e deixe essa palavra entrar no seu coração, porque a gente encontra poderosos e sábios conselhos lá em Provérbios, queridos. Não deixe de ler, não negligencie o seu tempo com Deus, não negligencie, queridos, o seu tempo com o Senhor, tá bom? Cada minuto que a gente passa com Deus, cada minuto que a gente passa lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, são minutos preciosos, queridos, que a gente só ganha em tudo, porque a gente vai tendo entendimento, a gente vai tendo instrução, a gente vai visualizando coisas que a gente não visualizava, a gente vai entendendo, queridos, coisas que até então a gente não entendia, porque o próprio Deus vai revelando pra gente através da palavra dele. Vamos antes fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Alves, Jardes, Marciara, Mingau. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, sempre ouve as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela sua bondade, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Agradecemos por esse dia que está começando agora. Agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que faz tudo novo, de novo. E nós nos alegramos, Pai. Ajude-nos a fazermos a nossa parte, Pai. A deixarmos para trás, a fecharmos portas, a avançarmos para as coisas que estão adiante. Dá-nos a força e a coragem, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. E se tem algo em nós, Pai, que a gente não consegue, não está vendo o que o Senhor está dizendo, fale claramente mais e mais e mais, Pai, por favor, até que a gente consiga fazer. Obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada, Pai, nós agradecemos nesse dia pela nossa saúde, pelo nosso renovo, pela força sendo renovada nesse dia. Nós agradecemos pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua paciência conosco, pela sua bondade. Muito obrigada, Pai, porque esse é um grande presente do Senhor, essa página em branco, esse dia chamado hoje. Ajude para que a gente preencha essa página com o melhor, Pai, com o melhor do melhor que nós pudermos fazer, Pai. Ajude-nos a andarmos em amor, em perdão e em bondade, Pai. Queremos, Pai, ver a sua alegria em nós. Queremos, Pai, nos alegrarmos sempre com o que estamos fazendo, contemplarmos as alegrias, as bênçãos, o favor do Senhor sobre a nossa vida. Queremos dizer nesse dia, Pai, que nós somos completamente dependentes do Senhor, que sem Ti nós não somos. Muito obrigada, Pai. Agradecemos por tudo. Sabemos que esse é um grande dia, Pai, porque não haverá outro dia 9 de julho de 2025. Ajude-nos, Pai, a olharmos para as coisas que o Senhor está fazendo, a termos um coração mais agradecido,
Ajude-nos, Pai, a agradecermos por todas as coisas, ao invés de ficarmos olhando para a falta, para aquilo que ainda não temos, aquilo que ainda não chegou. Que a gente aprenda esse exercício todos os dias, Pai, até ser uma verdade em nós, uma gratidão diária, uma gratidão por todas as coisas, assim como está escrito na sua palavra, para darmos graças em todas as coisas. Obrigada por esse dia, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo no nosso lar, o Senhor é bem-vindo em absolutamente tudo que fazemos. Obrigada por ser a nossa companhia constante. É uma alegria, uma honra para cada um de nós, Pai, ter o Senhor conosco a todo momento, a todo instante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bom? Bom dia, Eduardo, Ana, bom dia, minha querida. Rosi. Amados, para não perdermos o hábito, né? Esse é o dia que o Senhor agiu, ou esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, abençoada, alegre, feliz e próspera quarta-feira, 9 de julho de 2025. Queridos, lembrando sempre que a Bíblia nos diz que assim como a gente pensa, assim é. Pense que quanto mais você pensa em coisa ruim, coisa negativa, a falta, mais disso você vai trazendo para a sua vida. Já quando você decide seguir a palavra de Deus e ouvir aquilo que Jesus nos diz para a gente pedir, crer e já ter certeza que já recebemos, é um estilo que nós vamos todos os dias, queridos, nos aprofundando mais e mais e mais. É quando a gente passa a confiar completamente no nosso Deus. É quando a gente vive na certeza de que aquilo ali já chegou. E quanto mais a gente transforma as nossas palavras, a nossa mente, mais tudo vai mudando. Por quê, queridos? Porque nós mudamos. Então, quando a gente muda, as coisas ao redor, fora, mudam também. É sempre de dentro para fora. E muitas vezes, né, querido? Normalmente, é muito fácil a gente falar do outro. É incrível como a gente olha para a vida da outra pessoa e a gente sabe dizer tudo, como se nós estivéssemos calçando aqueles sapatos, como se a gente estivesse vivendo aquilo que a pessoa viveu, como se a gente tivesse as razões que aquela pessoa teve para fazer aquilo ali. Mas a gente olha a vida da pessoa e fala, nossa, essa pessoa podia ter feito isso, isso e isso, daqui para frente ela pode fazer isso, 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 assado. É muito mais fácil e cômodo, né, queridos? Olhar para a vida das outras pessoas e achar que a gente pode fazer isso, que a gente tem entendimento completo. Mas, na verdade, Deus nos chama para olharmos, para a gente, para olharmos para dentro, para ver o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa entrar em sintonia. E isso muitas vezes vai doer, queridos, porque é cômodo olhar para o outro. Agora, para a gente, e Deus revela tudo, porque a Bíblia diz que não é nada oculto que não venha a ser revelado. Então, Ele nos mostra com amor, com carinho, queridos, para que a gente possa ajustar aquilo que precisa ser ajustado, para que a gente possa ter uma vida melhor a cada dia, para que a gente possa ter uma vida com mais gratidão a cada dia, para que a gente possa viver uma vida, a gente vê as coisas andando, as coisas saindo do lugar, as coisas acontecendo na nossa vida. Então, tudo, queridos, é baseado nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente sente. Inclusive, isso também vai pautar muito como que é o relacionamento individual de cada um com o nosso Senhor Jesus. Aquela fé completa, aquela fé radical, você acredita e ponto. Pode ter certeza que você vai experimentar um nível de fé, um nível de conhecimento de Jesus, o nível onde você se relaciona com Ele, um nível de intimidade com Ele mais profundo. Mas aquela fé que uma hora tem, outra hora não tem, aquela fé bem superficial, a pessoa ela decide, de alguma forma, não acreditar completamente, não viver completamente as maravilhas que Deus tem para ela, não viver uma vida de plena gratidão ao nosso Senhor Jesus. E assim ela não consegue desenvolver esse relacionamento e, consequentemente, essa intimidade. Então, querido, se você está passando por isso, hoje você dê esse passo, esse voto de plena e absoluta confiança. Entregue tudo nas mãos de Deus. Aquelas coisas que muitas vezes a gente fica ali tentando resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Entendeu, queridos? Pega esse assunto
e entrega nas mãos de Deus. Entrega, lança, como você quiser, porque a gente também encontra na Bíblia. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Queridos, lançar sobre ele toda a ansiedade. Imagina, você pega tudo aquilo, todo aquele pacote que muitas vezes causa ali aquela ansiedade, aquela aflição, aquela angústia, começa a roubar minutos preciosos do nosso dia, onde a gente deveria estar fazendo alguma coisa útil, onde a gente deveria estar pensando ali em coisas boas, pensando em como se amar mais para que a gente possa amar mais o próximo, como que a gente pode ter mais compaixão com as outras pessoas, como que a gente pode ter mais misericórdia, como que a gente pode andar em amor, como é que eu faço para perdoar aquela pessoa, e pede a Jesus, porque ele vai ajudar com certeza. Ao invés de a gente estar pensando ali em coisas para edificar a nossa vida e transbordar na vida das outras pessoas ao nosso redor, estamos ali, muitas pessoas estão ali, perdendo minutos preciosos, pensando em coisas que talvez jamais aconteçam, que talvez nunca vai acontecer. E pode ver os momentos que a gente normalmente fica assim, aflito, ansioso, na hora acontece completamente diferente, a gente se pergunta, por que que eu senti tudo que eu senti durante todo esse tempo? Eu devia simplesmente ter obedecido Jesus, obedecido a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, para lançar sobre ele toda a ansiedade, então vou lançar sobre ele toda a ansiedade. Não é para andar ansioso por coisa alguma, então não vou andar ansioso por coisa alguma. Jesus também nos diz, não se preocupem com o amanhã. Então, não vou me preocupar com o amanhã. Eu vou simplesmente confiar em Jesus, confiar na palavra de Deus. Eu vou dar o meu melhor hoje, da melhor maneira que eu puder, vivendo da melhor maneira que eu puder hoje. Porque o ontem já foi, não adianta ficar olhando para o passado, já foi, já aconteceu, já foi dito, já foi feito. O amanhã ainda está por vir, está completamente nas mãos do Senhor. Agora hoje nós temos a oportunidade de dar esse passo em direção a Deus. Quando você dá esse passo em direção a Deus, querido, você vai ver que grandes coisas vão acontecendo. Aproxime-se de Deus e com toda certeza Ele vai se aproximar de você e vai se revelar a você. Então, simplesmente, queridos, vai fazer sua oração, vai orar, vai entregar tudo nas mãos do Senhor. Inclusive, se você está aí ansioso, ansiosa, aflito, aflita com alguma coisa que está aí tentando roubar a sua paz, se agarre em Jesus. Entregue tudo isso nas mãos dele. Agora, quando entregar nas mãos dele, não pega de volta. Entrega e deixa. E vai seguindo a sua vida como se aquilo ali já tivesse sido resolvido. E não apenas resolvido da melhor maneira possível. Porque é assim que Deus faz. Ele nos surpreende, né, queridos? A gente sempre recebe além do nosso Deus. Ele sempre faz de uma maneira completamente diferente da que a gente achou que fosse acontecer. De repente, ele sopra o nosso nome no ouvido de alguém e as coisas acontecem. Esse alguém era alguém completamente inesperado para aquele tempo, para aquela fase, para aquele momento da nossa vida. Mas Deus é assim, queridos. Ele não vai pela nossa lógica, da maneira que a gente pensa, né? Eu acho que ele vai fazer assim. Ele sempre surpreende, ele sempre vai além. Ele sempre vai fazer de um caminho, de uma maneira completamente diferente. Então, essa é a nossa escolha diária. Escolher acreditar, escolher viver as maravilhas do nosso Deus. E nós vamos ver lá esses conselhos poderosos que a gente encontra em Provérbios 16, como eu falei lá no início da live. Eu vou ler aqui do versículo 28 até o versículo... Eu ia até o 20, queridos, mas vamos até o 21, tá? Provérbios 16, do 18 até o 21. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada situação com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, nós falamos sobre isso ontem. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então vamos lá, queridos. Agora depois, recomendo que vocês leiam todo o capítulo de Provérbios. Se vocês quiserem ler 16, leiam 16, mas hoje é dia 9. Vamos ler o capítulo inteiro de Provérbios 9. Então vamos lá, examinando aqui esses versículos, queridos. O orgulho vem antes da destruição.
o espírito altivo antes da queda. Veja, queridos, quantas vezes quando a gente para ver, às vezes até pode ter acontecido com a gente mesmo. Antes da queda, antes de algo acontecer, teve ali uma arrogância, uma soberba. E a gente vê que isso acontece sim com pessoas. A Bíblia, queridos, a palavra de Deus é a mesma, não muda, ela é imutável, assim como o caráter de Deus, que ele é imutável. E a gente vê aqui, até nos dias de hoje, exatamente assim. A gente vê aquela pessoa com arrogância, soberba, e a pessoa insiste em não mudar o coração, a pessoa insiste em não descer daquele pedestal que ela mesma se colocou, a pessoa insiste em manter ali uma arrogância, achar que é melhor do que tudo e todos, e começa a tratar as outras pessoas assim com superioridade. A gente já sabe o que vai acontecer. É queda na certa, porque assim como está escrito aqui, queridos, é exatamente isso que a gente vê acontecendo. E quando a pessoa cai, quando tem essa queda, aí a pessoa começa a refletir. Por que ela vinha fazendo isso? Por que ela estava fazendo daquela maneira? Tem alguns que aprendem rápido, agora tem outros que não, que ficam ali. E nessa situação, muitos não conseguem nem ver que a culpa não está fora, não é do outro, não é daquela pessoa que ela tenta culpar o tempo todo, mas dentro. A culpa está dentro do comportamento dela, da forma como ela agiu, da forma como ela tratou as outras pessoas, da falta de entendimento dela. Se ela conhecesse esse versículo, talvez ela pensasse antes de ter esse posicionamento tão arrogante, tão destrutivo para ela mesma, muitas vezes para pessoas que estão perto dela. Só que normalmente quando a pessoa está assim nessa posição de orgulho, de arrogância, de altivez, ela acha que é uma vítima, que todo mundo, que foi um complô contra ela, que todo mundo ali estava errado e ela era a única pessoa certa. Queridos, nesse momento que a pessoa está assim passando por isso, que tem essa queda com arrogância, com altivez, com soberba, aqueles que conseguem reconhecer, queridos, que sim, não foi fora, mas foi dentro, foi uma questão de comportamento, uma questão de atitude com as outras pessoas, inclusive para ela mesma, eles rapidamente ajustam isso e eles vão se levantar de novo, mas com outro coração, com o coração mais doce, com o coração mais manso, com o coração mais disposto a fazer e obedecer à vontade de Deus, um coração mais disposto a seguir os princípios de Deus e olhar o seu semelhante e amar. Amar. Porque Jesus diz para a gente amar as outras pessoas conforme nós amamos. Então, quanto mais a pessoa trata as pessoas assim, mal, gente ruim, que trata as pessoas ao redor mal o tempo inteiro, na verdade, ela só está revelando quem ela é. Isso não é o outro, é ela. É aquela pessoa que é exatamente assim, sem amor próprio nenhum. Ela não se ama de forma alguma. Ela tem tanta raiva, tanto ódio de ser quem ela é, que ela tenta passar isso para as outras pessoas. Mas até que vem a queda. E aí a gente vê que melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Veja que a humildade, queridos, ela é preciosa para Deus. Manter-se numa posição, sabe, onde você está disposto a ouvir o seu próximo, a amar, a perdoar, a seguir os princípios de Deus, a ter um coração doce, um coração, sabe, que você entende, queridos, que o outro é o seu semelhante. Quando aquela pessoa está pedindo ajuda, que a gente possa estender a mão para ela e ajudar com o que a gente tem. Às vezes a gente não vai poder entregar aquilo que aquela pessoa está pedindo, mas alguma coisa, aquela pessoa não vai voltar com um pedido vazio, de jeito nenhum. A gente vai retribuir, a gente vai ajudar, a gente vai entregar, a gente vai seja lá o que for com aquilo que nós temos hoje. A gente não vai falar para aquela pessoa, não posso, não tenho, tá? Tchau. Vai. Não. Olha, vamos fazer o seguinte, você está me pedindo isso, eu vou fazer aquilo, porque é o que está ao meu alcance hoje. E outra, querido, para de dizer também, eu não posso, eu não tenho, não quero, não isso, não aquilo, porque mais disso, quanto mais a pessoa diz, mais disso ela vai ter. Então ela já precisa, lembra do poder das palavras? Do poder das palavras, a Bíblia nos diz muito sobre isso, do poder das palavras.
Então a gente diz, eu vou entregar para você o que eu tenho hoje. Eu vou dar para você o melhor que eu tenho hoje. E nunca, queridos, nunca vai voltar vazio. Então a humildade, ela é preciosa para Deus. Então que a gente saiba e consiga todos os dias andar nessa humildade. Opa, percebi que eu errei o tom ali. Opa, percebi que eu fui grosseira ali. Opa, percebi. Coisa boa, queridos, é quando a gente percebe. É quando a gente nota que a gente se excedeu em algum ponto, a gente tem a oportunidade de corrigir e de ajustar, porque nós somos seres humanos, queridos. Então, assim, a gente sabe que vai ter dias e dias, porque nós somos seres humanos e nós podemos falhar e vamos falhar, queridos. Não adianta a gente ter essa militância de perfeição o tempo todo, porque a gente sabe que não é assim. Nós somos seres humanos. Agora, errar, assumir o erro e querer ajustar esse erro já é uma grande coisa, porque a Bíblia também nos diz que tem aqueles que já têm a mente cauterizada, ou seja, aquela pessoa erra, ela nem percebe, ela nem nota, ela vai tratando os outros mal, ela mesma vai se enterrando, ela mesma que vai plantando essas sementes, ela vai colher essa semente também de forma abundante, ela vai ter essa colheita abundante. Então, coisa boa é quando a gente erra, quando a gente sabe que errou. E mais ainda, né, queridos, quando a gente ajusta, quando a gente corrige aquele erro, porque isso também é sinal de humildade. Agora, quando as pessoas erram, elas insistem em dizer que estavam certas, que o outro é culpado, ela erra, ela mente, ela trapaceia, ela faz tudo que não deve fazer e ainda assim ela insiste em dizer que estava certa. Isso a gente sabe que essa pessoa vai ficar patinando o tempo todo, eternamente, se ela não ajustar. Ela vai ficar ali sempre, ela melhora um pouquinho, cai, melhora um pouquinho, cai, melhora um pouquinho, cai. E a queda vai sendo cada vez maior. Então, que aquela pessoa possa ajustar o coração dela, entrando em sintonia com o coração de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós temos que aprender com a mansidão e a humildade de Jesus, que a gente vê Jesus aqui humilde. Nós vimos semana passada tocando leprosos, quando todos tinham horror, ninguém queria chegar perto de leproso, Jesus foi e tocou, e não só tocou no leproso, mas ele diz, eu quero te purificar, eu quero te curar. E em várias outras passagens da Bíblia, aquelas pessoas que eram extremamente sofriam, né, com muito preconceito, a gente vê ali Jesus perto delas, Jesus entregando uma palavra, Jesus entregando cura, Jesus entregando amor, exatamente o que aquelas pessoas precisavam naquele momento, é o que Jesus ia lá e entregava. Então nós temos muito o que aprender com Jesus, inclusive, amados, como ele mesmo diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Que nada, queridos, que aconteça na nossa vida externamente mude quem nós somos internamente, mude a nossa essência. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aqui já estamos no versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Sabe, querida, a gente vê as pessoas fazendo muitas loucuras por aí. Eu já falei isso outras vezes aqui na live. Fazendo muitas loucuras por aí, falando, não, eu vou dar esse passo de fé aqui, que eu sei que Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus isso, Deus aquilo. Mas peraí, a gente viu na própria passagem, quando Jesus é tentado pelo diabo, a gente vê que Jesus não fez aquelas coisas que ele estava dizendo, porque Jesus sempre soube que ele era, ele não precisava provar nada para absolutamente ninguém, e ele combateu tudo com a palavra de Deus. E a gente vê as pessoas fazendo loucuras, como se Deus fosse obrigado a abraçar aquela loucura e ainda dar uma resposta, uma resolução, a pessoa ainda sair vitoriosa. Peraí, a Bíblia em vários momentos nos aconselha a sermos prudentes, a analisarmos tudo quando estamos prestes a tomarmos uma decisão, quando estamos prestes a darmos um passo. Então não é para sair fazendo passo de loucura e querer enfiar isso goela abaixo de Jesus. Porque veja, quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Não é para confiar no Senhor fazendo as suas próprias maluquices, fazendo as suas próprias loucuras
e achando que Deus é obrigado a arcar com tudo aquilo ali, queridos. Mas sim, analisando cada questão, orando, entregando nas mãos do Senhor, olhando para dentro, vendo se tem paz no coração para tomar aquela decisão, vendo se aquela decisão vai ferir, machucar alguém, ir contra o que está escrito na palavra de Deus, ir contra os princípios de Deus. Então, peraí, não, isso aqui é completamente fora da palavra de Deus. Nossa, se eu fizer isso aqui, eu vou puxar o tapete daquela pessoa ali sem dó nem piedade. O que vai acontecer com essa pessoa? Não, se eu tomar essa decisão... Então, peraí, vai orar, vai entender toda essa situação de outra forma, de outra maneira, porque pode ter certeza, querido, que normalmente tem uma maneira de fazer a coisa bem feita, de fazer a coisa direito, de fazer a coisa... Às vezes não é isso. Às vezes vai ser uma outra coisa. Você analisa e fala, opa, peraí, eu preciso ser prudente. E eu não estou sendo nada prudente com isso aqui. Eu estou indo, mas peraí, que a Bíblia me diz que eu devo ser prudente. Então deixa eu ser prudente com essa história. Deixa eu analisar cada situação, analisar cada passo. Estou sendo prudente ou estou sendo completamente imprudente? Opa, peraí, eu percebi que estou sendo imprudente. Eu quero... Tá fora da palavra de Deus. Eu não orei sobre isso. Vai ferir aquelas pessoas. Eu não orei, não entreguei nas mãos de Deus. Eu não tive paz, eu não tive confirmação. Então, peraí, por que eu vou? Se eu já sei o que vai... Já sei, é fato o que vai acontecer com aquela história, com aquela situação, queridos, que é ação e reação. Mas nós escolhemos confiar no Senhor, porque assim como está escrito aqui, feliz é aquele que confia no Senhor. Na hora certa, Deus faz acontecer depressa. Ele honra aqueles, queridos, que escolhem, que decidem andar conforme a palavra dele, seguir os princípios, manter o coração humilde, haja o que houver, o coração está ali humilde, entregar amor, entregar perdão, entregar alguma coisa para o seu semelhante. O sábio de coração é considerado prudente. Voltamos para a prudência. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio de coração é considerado prudente. Então, queridos, que a gente busque a sabedoria. Não a sabedoria comum, mas a sabedoria que vem do alto. Porque a Bíblia também nos diz, nos ensina que Deus dá a sabedoria livremente para aqueles que pedem. Isso não é privilégio do A, do B, do C ou do D. Todos que pedem. Todos. Agora a pergunta é, será que nós já pedimos? Será que na nossa oração a gente pede tudo menos sabedoria? Será que a gente anda por aí já se achando sabichão demais? Achando, nossa, como eu sou sábia, como eu sei tudo, como eu sei todas as coisas. A gente acabou de ver o que coração arrogante e orgulhoso faz, né? Mas ter essa sabedoria de coração, essa prudência. E quem fala com equilíbrio promove a instrução, queridos. Promove a instrução. Então a gente precisa ver também até a maneira como a gente está falando com as outras pessoas. Porque, queridos, Deus quer que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Cada vez melhor. A glória de Deus, ela vem degrau por degrau. Deus tem planos bons para cada um de nós. A gente vê isso em Jeremias. Sou eu que conheço, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, peraí, Deus está dizendo que Ele tem um plano para mim, um plano bom, um plano para me fazer prosperar, que não é um plano que vai me causar dano. Então, é esse plano, é isso que eu quero para minha vida, é exatamente isso que eu quero viver. É a vontade de Deus, porque só ela é boa, agradável e perfeita. E essa paz, queridos, essa alegria, porque você pode se perguntar, mas como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Como é que eu sei que eu estou vivendo esse plano de Deus? Basta ver como você se sente dentro de você. Porque naturalmente, queridos, vem uma alegria, uma paz, uma gratidão, querer cada vez mais ajustar a sua vida com o que Deus diz que é pra gente fazer em toda e qualquer situação, porque afinal de contas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e nós temos aqui o manual da vida, que é a Bíblia,
as instruções para você seguir, para que assim você tenha essa vida que Deus espera que você tenha, nós tenhamos, né, a vida que Deus espera que a gente tenha, me incluo nessa, e consequentemente vai transbordar fora, porque quando você muda fora, falamos isso no início, falamos ontem, vamos falar hoje também, agora no final da live, tudo aquilo que você vai transformando dentro, é possível mudar, queridos, é possível transformar, mas a grande pergunta é, que você precisa se fazer, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Será que eu estou nesse momento de chega, de basta? Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Não quero que um dia mais seja assim. Eu quero dar esse passo em direção à vida. A vida, quando a gente dá um passo, queridos, em direção à vida, pode ter certeza que a vida vai dar 10 passos em direção a gente. Mas a gente precisa dar um passo, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa querer. Querer já faz com que a gente dê um primeiro passo. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, queridos, que Deus os abençoe poderosamente. Desfrutem dessa quarta-feira, tá bom? Oi, Sassá, tudo bem? Meu Deus, eu pensei em você tanto semana passada, tá vendo? Não mandei mensagem, mas Jesus mandou você aqui. Tudo bom, Sassazinha? Também te amo muito, que saudade, minha amiga querida. Márcia, Lia, Ana, William, Irineu, Murilex, tudo bom, querido? Quanto tempo? Henrique, Fábio, Ana, Pati, Aline, Martins, Maria, Ayrton, Edilane, Erezil, Crazy Beer, Luciane, Tatiane, Marcelo, Rosângela, Chardson, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém, Ana. Outra Ana. Um beijo, queridos, para todos vocês e nos vemos amanhã, em nome de Jesus.